Importante em relação a essa questão de vida financeira é obedecer à Bíblia, seguir os princípios bíblicos, aquilo que Deus nos ensinou. Então, essa questão, por exemplo, de você planejar, calcular, isso está na palavra de Deus. Lá em Lucas, eu não lembro se é o capítulo 13 ou 14, mas é uma passagem que Jesus fala: se você vai construir uma torre, você precisa se assentar, precisa calcular, para ver se você vai conseguir terminar de construir. Porque senão você pode, de repente, passar vergonha por não ter concluído, entendeu? Então, isso está na palavra de Deus. Então, a questão do planejamento também nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve ao dinheiro ou a Deus. Ou seja, quem é Senhor no seu coração? É Deus que está ali no centro do seu coração. Ele é o Senhor da sua vida. Se você, sendo pobre ou rico, você vai servir a Deus, então a gente precisa avaliar o nosso coração. Nós não podemos ser avarentos, não podemos ter ganância. Nós podemos sim realizar nossos sonhos, mas Jesus, servir a Ele, deve ser o principal objetivo da nossa vida, né? O nosso propósito, o nosso chamado. A Bíblia também ensina através da vida de José que no tempo da bonança, ele guardava e estocava as coisas para o tempo da dificuldade que viria. A gente não sabe o dia do amanhã, por isso a gente tem que se preparar também, porque a gente não conhece o futuro. A Bíblia nos ensina, a gente não deve julgar a vida espiritual das pessoas olhando a vida financeira dela. Tem muitas pessoas que às vezes passam dificuldade financeira e elas são pessoas totalmente tementes a Deus, pessoas que oram, que buscam o Senhor, mas estão passando um momento de dificuldade financeira. Então a gente não pode julgar a vida espiritual olhando para a vida financeira. Tem gente que é próspero, mas não serve a Deus, sabe? Muitas vezes até blasfema contra Deus. E essas pessoas têm muito dinheiro. Inclusive, Asaf teve um conflito espiritual, né? Lá no Salmo, eu não lembro o Salmo agora, mas ele teve um conflito espiritual em relação a isso, porque ele via pessoas que não amavam a Deus prosperando, enquanto muitas vezes o cristão às vezes passa dificuldade. E isso pode acontecer, entende? Porque Deus sabe de todas as coisas. E a gente precisa avaliar. Por quê? Porque tem pessoas que estão passando dificuldade, estão se endividando, por muitas vezes irresponsabilidade, porque tá gastando mais do que ganha, assim, às vezes com coisas que não são necessidade básica, às vezes com até futilidades. Então, muitas vezes pode ser, sim, irresponsabilidade das pessoas. Então, tem gente que colhe consequências das suas escolhas e das suas atitudes. E outras vezes não, às vezes Deus, ele, sabe, vai fazer algumas pessoas passar por um processo, algumas dificuldades assim na vida. A gente não entende todos os propósitos de Deus, né? Mas é isso. Assim, alguns princípios que eu me lembrei aqui, né? A Bíblia ensina tantas coisas, por isso que ela tem que ser a nossa regra de vida mesmo. Para finalizar, então, assim, o que a gente tem que guardar no nosso coração é que Jesus, ele é mais importante do que tudo. Que se eu perder tudo hoje que eu tenho, se eu perder tudo amanhã, seja na vida financeira, seja na saúde, seja assim, sabe, o que for, às vezes até questão de luto que a gente passa, né? Seja qualquer adversidade que a gente venha enfrentar, o que nos importa é ter Jesus sempre no nosso coração como Senhor e Salvador da nossa vida. Se a gente tem Jesus, a gente tem tudo. A presença dele é o que nos preenche. Então, seja passando dificuldade ou seja na bonança, o que importa é ter Jesus no nosso lar, na nossa vida, na vida, né, da nossa família. Então, o mais importante é buscar a Deus em primeiro lugar.